Quentin Tarantino, eu sempre é o nome desse cara. Um é um grande elenco, que é Jamie Foxx, o Leonardo DiCaprio, que demorou um pouquinho para ganhar o Oscar, e o Samuel Jackson, que é o grande representante dos negros. Nós temos um dos melhores filmes de ação, aventura e um tema que aborda a escravidão e o racismo. O filme que estamos falando é Django Livre, um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Em que época se passa o filme? Que fala aí pra gente. Bom, ainda no filme não falamos bem a época que se passa, mas dá pra se entender que o filme se passa antes do Extremo Sul e Velho Oeste. E também parece que o filme se passa antes da Guerra Civil. Eu quero começar falando sobre o começo do filme mesmo. Quando o doutor lá, que é o personagem que faz o Caçador de Recompensas, ele vai lá soltar o Django e para pedir ajuda para ele a identificar os 3 foragidos da lei. E nessa cena é meio que irônico o tratamento que ele faz com os outros escravos. Porque na hora que ele vai soltar o Django, ele entrega o rifle na mão dos escravos, no escravo que estava atrás do Django. E tipo, a cara que eles ficaram é tipo, mano, tudo nesse cena aqui, que nunca tinha sido visto um branco tratando um escravo igual naquela época. Então para eles era novidade. Por isso, a cena foi meio irônica, mas que ele mostrava sério, que os brancos, era bem raro ver um branco tratando um negro como igual. E já aproveitando esse assunto, eu também queria falar sobre os brancos que eram contra a escravidão. Esse cara, que era o doutor, ele se mostrava contra a escravidão. E provando também que existiam outros que eram totalmente contra as coisas terríveis que aconteceram com os negros naquela época. Mas não se engane pela boa mente do doutor. Ele não era uma boa pessoa. Tanto que ele usou e explorou da raiva do Django para conseguir a fortuna dele. Que foi? Ele queria usar o conhecimento do Django sobre os caras lá. Eles foram agentes. Que o Django já sabia quem era eles. Então ele usou isso para que ele conseguisse achar eles, saber quem eles eram. Ele não sabia de muitos. E depois que ele viu que o Django era um bom atirador, tinha talento para isso, ele decidiu explorar a raiva do Django dos brancos, porque ele, caçador de recompensa, matava branco e ganhava dinheiro. Isso para um negro naquela época era motivo de felicidade, se vingar de toda a opressão que ele sofreu naquela época. Então ele se aproveitou disso e da vontade que o Django tinha para achar a noiva dele, e ele foi lá e se aproveitou para fazer a fortuna dele. Disso eles ganharam muito dinheiro matando um monte de gente. Tanto que eu lembro que tinha um que valia 7 mil e 1.000 a cada membro da gangue dele. E isso na conta fazia 12 mil dólares. 12 mil dólares para um negro livre era muita coisa, era uma fortuna praticamente. Ele venceu a vida. E isso foi uma grande exploração que ele fez. Ele não era um amigo do Django. E também um estigma, que era uma marca na cabeça, eu não lembro. Bom, de acordo com o personagem do Leonardo DiCaprio, ele tinha um crânio de um escravo que viveu ali por muito tempo. Que ele cuidou do pai dele, do pai dele e dele. E esse escravo era de confiança, ele barbeava o pai dele com uma lâmina bem afiada. E ele fez uma pergunta: por que ele não matava os brancos que estavam ali? Ele estava lá, num momento, inseguro. Não tinha segurança ele ali. Estava sozinho com o escravo. Podia matar. E ele fez a pergunta. Porque aí, quando ele morreu, ele guardou o crânio e ele fez a pergunta. Ele quebrou o crânio do cara e pegou e falou assim: nessa parte aqui do cérebro, do crânio dos negros, existe 3 marcas aqui que no dos brancos não tem, que seria a marca de obediência, coordenação, mostrando que os negros já nascem marcados a serem subordinados dos brancos. E os brancos, ele usou o exemplo do Einstein, que o Einstein não teria essa marca aqui, ele teria a marca em outro local do crânio, que seria a marca da sabedoria. E os negros nunca teriam isso. Ele especificou bem esse estigma, falava que os negros já nasciam marcados, mas como ele não era um cientista, ele não podia provar porra nenhuma. Então, esse estigma que ele falou, que eram marcas que eram para
diferenciar os negros dos brancos, ou os fugitivos dos negros que eram obedientes. Que era uma marca feita com, acho que, Ferro quente. que era uma pizza toda, e podia infeccionar, pegar uma doença, e ele morria de mesmo. E os dólares não se importavam, porque eles se importavam com os de $500, que usavam para multas, que eram as multas bandidas, que o negro que era comprado por $500, ele tinha que lutar 5 lutas, que para poder pegar o papel que era para eles reembolsar o dinheiro que ele pagou e também a liberdade dele, que era uma identidade, dizendo que ele era livre, que ele não tinha dono nenhum, que ele era dono de si mesmo. E isso trata muito bem o filme. E também nessas lutas longínquas, que se trata muito, que também tinha os vencedores e os perdedores, que os vencedores ganhavam com o direito de um branco. Só que não tinha adversário, eles ganhavam as bebidas, comida, uma cama para poder deitar, que era muito raro. Mulheres, que eram as próprias negras, pode ser parente, ele nem mesmo perceber, que eles podem ter sido separados e um para cada lado e conseguiu todo. Elas eram chamadas de negrinhas. Ou pilotos também, naquela época. E os perdedores morriam ali mesmo, nas batalhas. Se o outro não se importasse, falava para matar, porque eles queriam ver sangue. Queriam ver o crânio abrindo, não se importavam com ele. Ele falou dos lutadores de madeira, e tinha também outras classes de trabalho para negros. Que no caso era a lavoura, que normalmente falei certo, e a casa. Tinha outros também, mas eles eram os principais. E alguns negros faziam meio que a própria separação da própria etnia. Tipo, por exemplo, eles classificavam os negros de lavoura, classificavam os negros da casa como meio que um traidor. Porque tem uma parte do filme que o Django, ele está conversando com o doutor e ele fala: eu não quero ser pior, quer dizer, ser pior do que os negros da casa. Dando a entender que os negros da casa eram seres diferentes dos da lavoura. Eles eram diferentes. E muitos negros da lavoura tinham mal olhados para os negros da casa. Ou era inveja, ou era ódio por eles estarem sendo bons através de religião, ou visto como traição, atraindo a própria raça para agradar um branco. Isso era visto como traição. E também tinha negros que isso subia na cabeça deles, e eles não só trabalhavam e agiam como brancos, como eles mesmos se achavam como brancos. Não é que eles pintaram as suas peles e botaram branco, não dava mais para Jackson. Eles botaram na mente dele: eu sou branco e os negros são inferiores a mim. Tanto que a maioria desses que achavam que eram brancos maltratavam a própria raça e castigavam elas. E tem uma cena do filme que o Samuel Jackson está participando, que ele sai para atender o senhor dele, o senhorzinho, e a primeira coisa que ele vê é espantado, que é o Django do cavalo. É a primeira coisa que bem nítida, né? Tem vários homens assim, brancos, montados no cavalo, e um negro só montado no cavalo. Óbvio, qualquer um perceberia isso naquela época. Sim, é muito raro. Parecia tipo um diamante falando naquela época. Porque era muito raro ele dizer que era da Venezuela. Vou citar também. E era muito raro antigamente que, como eu posso dizer, que negros e cavalos, ou falando outras línguas, era tipo. Era incrível naquela época, porque era impossível o negro falar alemão, russo, ou mesmo você estar no alfabeto direito. E tem uma parte que o Django vai ler o cartaz de procurado e ele tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Parece que é uma espécie de segurança que vai Parece que eu e tudo isso. E também tem uma parte que eu acho muito engraçada. Não é engraçado, meio trágico, né, que acontece com um escravo. O Seco Palena, ele era livre, mas estava preso pelo aquele trabalho lá. Que eles o filme era igual à Venezuela, né? Tinha uma parte que parecia, só que é o contrário. Que na Venezuela estão passando por uma crise que as pessoas estão comendo os cachorros, mas no filme, os cachorros que estavam comendo os cachorros. Então,
esse do filme que aconteceu se retrata igual a lei que tinha antigamente, a lei de Jim Crow, que diferenciava os negros dos brancos, tipo em lugares públicos, tipo escolas, ônibus, até banheiro mesmo, até bebedouro para poder beber água tinha diferença de negro e branco. Esse negócio assim começou depois de um ator chamado Thomas D. Rice, que ele criou esse personagem chamado Jim Crow. É um personagem dele feito para ridicularizar negros. Ele usava para zoar a raça negra. Ok, então, pronto. Então, em que época se passa a Jim Crow? Então, se passa por 1876 até 1965. Em 1965 foi que começou a revigorar os grupos que começaram a ser mais fortes, a se unir contra essa lei. E nessa época, em 1876, era muito forte. As pessoas não tinham muito poder sozinho contra eles. Existia até um grupo. Então, esse grupo começou a ser conhecido por volta de 1965, que é a NAACP, a Associação Nacional para o Avanço dos Colorados. Ele ficou bem forte nessa época, em 1965. Jesus. Então, e teve até um exemplo bem forte que é bastante conhecido que aconteceu na época, que era numa costureira chamada Rosa Parks, que ela foi presa. Então, que no dia 1º de dezembro de 1955, aconteceu até um caso que é bem conhecido hoje em dia, que é o caso da Rosa Parks, que ela era uma costureira, foi presa no Alabama, porque ela negou a nação do lugar branco, que a nação estava no lugar de branco e ela era negra. Ela foi presa porque ela não queria dar um lugar para o branco. Só um minuto, que gosta. Então, o que meus amigos aqui falaram, né, sobre o filme de Django Livre foi algo das antigas, né, sabe? E exatamente isso, desde muito tempo atrás, o racismo é predominante no nosso mundo, sabe? Tipo, desde muito tempo, todo mundo vem menosprezando os negros, sabe? O negro é minoria, sabe? O branco é sempre superior ao negro. Então, hoje em dia, isso é diminuído, sabe? Nossa, mano. Hoje em dia isso é bem menor, mas ainda é bem visível. E existem bastante pessoas racistas, tanto como brancos que não gostam de negros ou negros que não gostam de brancos. Mas, fora disso, todos somos iguais. Se eu tenho sangue vermelho,